Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia. A paz do Senhor, meus irmãos, nesse domingo tão especial, queremos desde já desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo, estão participando conosco do estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado na presença do Senhor. E nós começamos bem, né? Estamos começando bem porque estamos começando na presença de Deus. É o nosso devocional, é o nosso culto diário, e nós vamos abrir esse dia, estamos abrindo esse dia para meditar na palavra de Deus. Então eu te peço, te convido neste momento a você dispor de tempo, né? Um tempo agora para a gente estudar a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem, pode fazer a leitura através da palavra de Deus também. E vamos estudar neste momento, né, a palavra de Deus. Vamos passar aqui uns minutos que estaremos estudando esta palavra que é viva e é verdadeira. Louvo a Deus pela sua vida, peço que desde já você compartilhe, você curta neste momento, e eu peço que você vai aí abençoando a vida também de outras pessoas, de outros irmãos. Eu não sei como é que está o áudio, se o áudio está bom. Se o áudio estiver bom, você, por favor, sinaliza aí neste áudio. Nós vamos estar estudando, meus amados irmãos, a lição de número 6. Hoje é 10 de maio de 2020, a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. O texto áudio se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que nos outros tempos eram gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. E a verdade prática diz: Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe, nós estamos estudando o livro de Efésios, estamos avançando versículo por versículo deste livro, e isso é uma bênção, porque já estamos no capítulo 2 e no versículo de número 11. Hoje nós vamos estudar apenas 3 versículos. O versículo 11, o versículo 12 e o versículo de número 13 de Efésios. Apenas 3 versículos vamos estudar esse domingo. Para quem está acompanhando agora pela primeira vez, é bom você lembrar que nós estamos numa sequência de estudos, onde estamos estudando toda a carta aos Efésios. Então, se você perdeu a oportunidade de estar estudando conosco o capítulo de número 1 e o início do capítulo de número 2, você ainda tem uma oportunidade de fazer esse estudo. Todas as nossas aulas, os nossos vídeos estão gravados e você pode fazer uso, Você pode fazer uso da internet, desse recurso abençoado e maravilhoso que a nossa geração está tendo disponível para poder fazer esse estudo e estudar as aulas que nós já gravamos, A lição de número 1, 2, 3, a lição de número 4 e a lição de número 5 está gravada na página da igreja, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Você pode acessar a esses estudos, os estudos anteriores. Mas nesse domingo nós vamos falar exclusivamente do capítulo de número 2 de Efésios e o versículo de número 11, 12 e 13. São apenas 3 versículos
porque nós vamos, na realidade, para que possamos entender, né, o contexto dessa escritura, nós vamos precisar fazer uma retrospectiva histórica. Então o texto em Efésios capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz assim: o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E agora o versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Essa daí é a leitura de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. E o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele achou por bem pegar também lá em Romanos, capítulo de número 4, pegar um apoio para ajudar a entender o texto. Ele recorreu à carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: agora essa carta direcionada à igreja de Roma: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então veja vocês, irmãos, muitos termos aqui que nós vamos estudar neste domingo, muitos termos nós vamos ter que conceituar, né? Até porque eu não sei qual o grau de sua intimidade com as Escrituras Sagradas, nem o nível de conhecimento que você tem com relação à Bíblia Sagrada. Então, quando a gente lê, a gente vai precisar conceituar alguns temas aqui, que se você não conhecer alguns termos, caso você não conheça, nós vamos estar fazendo uma definição, e isso vai ajudar muito aos iniciantes do estudo da Palavra de Deus. Primeiramente, já começamos pelo título: a condição dos gentios sem Deus. Bem, o que é essa palavra gentios? A gente tem que entender bem o que seja essa palavra gentio. Gentio é toda a pessoa que não é judeu. Então a gente começa, né, de Adão e Eva, o primeiro casal, né, e ele vai ter o filho mais velho, Abel, né, depois vai ter Caim, vai ter Sete, e vai ter outros filhos e filhas, como a Bíblia diz. Aí o que acontece? Caim é morto, então fica somente a geração de Caim, aliás, Abel é morto, fica somente a geração de Caim e a geração de Sete, e dos outros filhos e filhas que Adão teve também. E dessa geração de Sete vai nascer Noé. Noé vem dessa linhagem de Sete. E de Noé, então, a terra ela é exterminada e começa uma nova geração. Vem de Sete, e de Sete vai para Sem, Cão e Jafé. E aí começa a descendência de Noé. De Noé, Sem, Cão e Jafé, de Sem vem Abraão, né? E de Abraão surgem dois povos. O primeiro povo são os judeus, né? E depois os árabes. Os judeus vêm da linhagem de Isaac. Os árabes vêm da linhagem de Ismael. Ambos os povos, né, tanto judeus e árabes, são todos filhos geneticamente de Abraão. É isso? E os judeus vêm a linhagem de Jacó, e Jacó também chamado de Israel, as 12 tribos, e esse Israel, essas 12 tribos, é definido então como povo judeu.
quem não era dessas 12 tribos eram chamados de gentios, né? Vamos ler agora o versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados de incircuncisão. Bem, um outro termo que a gente tem que entender bem nessa história é gentio. Eu já expliquei o que é a questão de ser circuncidado ou não ser circuncidado. Porque o que acontece? Deus deu a Abraão um pacto. O pacto é um concerto e uma aliança. Deus fez com Abraão. E esse pacto teria um sinal visível na carne, que seria a circuncisão, né? E então todos os descendentes de Abraão, tanto judeus como árabes, ou seja, as duas grandes religiões que são oriundas, né, de Abraão, o judaísmo e o islamismo, eles vão ser religiões que se circuncidam os homens, os machos ou os homens são circuncidados. Então, a circuncisão ainda, ela é uma prática muito comum e muito usada nos dias de hoje, pelas duas, vamos dizer, por duas religiões. O islamismo e o judaísmo ainda fazem a circuncisão como pacto que Deus fez a Abraão. E o que é a circuncisão? A circuncisão, como a própria palavra está dizendo, é circuncisão. Cisão é corte, cortar em círculo. Cortar em círculo. E o que era cortado em círculo? Exatamente no órgão sexual masculino, no pênis do homem, né? Aquela pele que reveste a glande, ela era cortada em volta no círculo, de forma que a glande, que seria a cabeça do pênis, ela não ficava mais coberta com a pele, ela ficava sempre exposta. Então, uma pessoa que era circuncidada, o pênis deste homem circuncidado, a cabeça do pênis fica sempre exposta. A pele não cobre a cabeça do pênis. A pele não tapa a cabeça do pênis. Por quê? Porque quando ele é circuncidado, se corta em círculo. Por isso que fala circuncisão, ou seja, é um corte circular que é feito na pele, entenda bem, na pele do pênis, de forma que essa pele ela não fecha e não abre mais. Ou seja, a glande, a cabeça do pênis não vai ser mais coberta. Então, uma pessoa que é circuncidada, né? Uma característica que você percebe de uma pessoa que era circuncidada é que a glande do pênis ou a cabeça do pênis fica sempre exposta. Ela fica sempre aparecendo. Não tem aquela pele que tapa, não tem a pele que reveste. Entende o que é circuncisão? E isso é circuncisão. Isso é uma prática muito comum naquela época e até hoje também muito comum, né? E tem alguns benefícios sobre a questão da circuncisão, tem alguns benefícios de saúde também. Por exemplo, os estudiosos, cientistas a nível mundial ficaram admirados por que as mulheres as mulheres judias, elas têm menos câncer de útero, né, em nível de todas as mulheres não judias. E aí as pesquisas, os estudos demonstraram que o fato dos homens serem circuncidados, eles oferecem menos risco para que a mãe judia, ou para que a sua esposa, ou para que a sua mulher seja contaminada com o vírus da HPV, causador do câncer de útero. E percebeu-se também que as crianças circuncidadas, judias, elas tinham menos infecções urinárias, né? Então, a questão da circuncisão, ela tem comprovadamente na saúde o seu benefício. Só que, no começo das eras, ela não era praticada por questão de saúde, e sim por questão religiosa, por um pacto que Deus havia feito com Abraão. Então, todos os seus descendentes iriam ser circuncidados, né? Então, isso era feito como um pacto,
né, como algo religioso, só que Deus já havia falado desde o começo que essa prática real, essa ação real, essa prática religiosa, ela deixaria de ser literal e passaria a ser figurada, e passaria a ser simbólica. Entendeu? Deus já havia falado isso desde o começo. Quando Deus deu a circuncisão para Abraão, Deus, através dos seus profetas, já havia sinalizado que essa prática ia chegar a um determinado momento, que ela ia continuar, mas ela ia continuar de um lado simbólico, ela ia continuar de um lado figurado, né? Ia ser um pacto eterno, haveria ser uma aliança eterna, mas que ela ia mudar de roupagem, ela ia ter uma outra roupagem, uma roupagem agora espiritual, uma roupagem agora simbólica. Aonde que a gente pode ver isso? Você pode acompanhar comigo, primeiramente, lá em Deuteronômio, capítulo de número 30 e versículo de número 6. Deuteronômio 30, versículo 6 diz assim, ó: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então olha só, aqui não está falando de circuncidar o pênis. Aqui está falando que o Senhor teu Deus circuncidaria o seu coração. Então já havia lá em Deuteronômio a prerrogativa de que essa prática real, concreta, ela seria simbologicamente figurada, ela seria espiritualizada. Deus já havia deixado sinais na palavra sobre isso. Então aqui diz, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Quer ver mais? Os profetas falaram disso, Jeremias. Agora Jeremias capítulo 4, versículo 4, olha o que diz. O profeta falando sobre a circuncisão. Circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcio, quer dizer, aquela pele. Prepúcio é a pele que revestiu o pênis. Circuncidai-vos para o Senhor, tirai-vos o prepúcio do vosso coração. Olha aí. Do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja mais quem apague, por causa da maldade das vossas obras. Então veja bem, aqui o Senhor está mandando a circuncidar, tirar o prepúcio, mas não do pênis mais, mas tirar o prepúcio do coração. Então veja bem, isso quem está falando é o profeta Jeremias, no antigo pacto, na antiga aliança. Então já dava sinais, já no antigo pacto, na antiga aliança, dava sinais de que essa prática, ela se tornaria simbólica, o seu conceito se tornaria metafórico, o seu conceito se tornaria simbólico. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar. Por quê? Porque até então você tinha uma igreja muito centrada em Jerusalém, que começa primeiramente com os 12 discípulos e mais alguns seguidores, né? E depois da inauguração da igreja com a descida do Espírito Santo, é como se fosse uma bomba que toma conta da cidade de Jerusalém e há um boom, há um crescimento do cristianismo muito forte na cidade de Jerusalém, onde que só na inauguração da igreja se agregou 3.000 almas. Imagina, né? Imagina você ter um culto com 30 pessoas, com 40 pessoas, e de repente você fazer um culto com 3.000 pessoas. Só na inauguração já se agregou 3.000. Depois, quando Pedro e João iam para o templo orar e curaram o coxo da Porta Formosa e fizeram uma pregação sobre aquele coxo, aquilo ali rendeu para a igreja de Cristo, diz a palavra, quase 5.000 almas. Então agora você tinha 3, você tinha 5.
6, 7, 8 mil almas. Já tínhamos 8 mil almas rendidas aos pés de Cristo. Então foi um boom. Jerusalém, a cidade, se tornou cristã rapidamente após isso. E o que Deus, e o que Jesus fez até para poder cumprir a sua palavra, quando ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, mas também disse aos seus discípulos: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E para que se cumprisse isso, Jesus precisou permitir que a igreja de Jerusalém fosse perseguida pelo próprio apóstolo Paulo, né, antes da sua conversão. Então, a igreja cresce em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, a igreja cresce, se torna uma igreja muito grande. Deus permite que a perseguição venha sobre aquela cidade para que se cumprisse a palavra de Jesus, de que o evangelho não ficasse só em Jerusalém, fosse também para Samaria, fosse também para a Judéia e chegasse até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. A perseguição que aconteceu, que começou na época apostólica e vai terminar lá no ano 70, quando todos os cristãos, praticamente todos os cristãos são expulsos de Jerusalém, e Jerusalém é destruída, né? Então, até o ano de 70, todos os cristãos começam a sair. E quando eles saíram daquele mundinho deles, começaram a acontecer problemas culturais. Por que eu digo problemas culturais? Porque eles estavam acostumados com a religião judaica, com a forma judaica. Por exemplo, os judeus, na questão do sábado, do Shabá, eles guardam o sábado, né? Os judeus circuncidavam. Quando eles saem desse mundinho deles e eles vão para as outras cidades, que não eram judias, que não tinham o costume dos judeus, eles começam a entrar em choque cultural com aquelas cidades. Aqui, lá em Jerusalém, dia de sábado, as lojas eram todas fechadas. Aqui todo mundo trabalha normalmente. Olha, lá em Jerusalém acontece a circuncisão. Aqui ninguém fala, ninguém conhece sobre a circuncisão. E aí começou a acontecer alguns problemas na igreja. E que problemas seriam esses? Que esses judeus que saíram de Jerusalém, não os apóstolos, mas esses judeus que saíram de Jerusalém, ao chegar nessas cidades, eles, se dizendo cristãos, eles queriam implantar nessa cidade o costume deles, a tradição deles, e por que não dizer o ranço do judaísmo? Ele vai querer então implantar aí o ranço do judaísmo dentro dessas cidades. E uma das igrejas que vamos ter mais problemas, né, com essa questão, com esse choque cultural, é a igreja da Galácia. Se você for ver o livro de Gálatas, praticamente o livro de Gálatas é o tempo todo o apóstolo Paulo, né, trabalhando de forma a mudar a mentalidade dos Gálatas. Porque a igreja da Galácia, ela era uma igreja gentílica, e foram muitos judeus para lá, expulsos de Jerusalém, e tentaram convencer a igreja gentílica de que ela também teria que guardar o sábado, ela também teria que circuncidar, ela também teria que usar as roupas que eles usavam. Então começou a haver muitos problemas. Você pode ver na carta aos Gálatas, e vamos abrir a sua Bíblia, na carta aos Gálatas. Vamos começar vendo para você dar uma ideia, para você ver aí como é que Gálatas capítulo 1, é antes de Efésios. Você volta a sua Bíblia um pouquinho, Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Paulo começa já a escrever para os Gálatas dando uma voadora, no sentido de que ele vai bater de frente contra essas questões. Olha o que diz. Eu estou maravilhado, Paulo dizendo, eu estou boquiaberto de que tão depressa passastes
daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Então ele já começa, ele vai no pescoço já, daqueles falsos irmãos, falsos cristãos, que saíram de Jerusalém e foi tentar fazer a cabeça dos Gálatas lá. E ele começa a dizer, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado maldição. Veja vocês. Então, ele está falando sobre isso. Gálatas 2, versículo de número 3, ele continua. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, não era judeu, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos. Olha o que ele vai chamar aqui. Falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entravam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Então ele está falando aqui que havia esses falsos irmãos que faziam esse trabalho sujo. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 12 e 13 diz assim. 12 e 13. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, as pessoas que iam para essas igrejas, elas tentavam fazer com que esses cristãos, que não era judeu e era gentílicos, eles se circuncidassem. E Paulo, então, não vai aceitar isso. Porque Paulo vai entender que essa ação de circuncisão, ela já espiritualizou. Ela deixou de ser material e continuou um pacto eterno, mas no sentido agora espiritual. De forma que há necessidade agora não de tirar uma pelinha do seu pênis, mas de você tirar a carne do seu coração. É isso que o apóstolo Paulo vai pregar. Ele vai dizer, olha, essa questão antiga de você ter que circuncidar, tirar o prepúcio, ou seja, a pele do seu pênis, isso agora é aplicado de outra forma. Para com isso. Agora, que nós estamos em Cristo, o Espírito Santo, está convidando a cada um de nós a ser circuncidado, sim, mas a ser circuncidado no coração. Tirar a carne do coração, fazer a cisão, separar, tirar a carne do seu coração. O apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. Então, isso que é a circuncisão, segundo o apóstolo Paulo, e ele vai bater de frente com essa questão aí. E Paulo fica, continuando também em Gálatas, capítulo agora 5, versículo de 1 a 4, Paulo vai continuar falando. Por isso, a igreja de Galácia foi a que mais foi atacada. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-nos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que justificais pela lei e pela graça tendes caído. O que Paulo está falando aqui? Que o problema não estava em você circuncidar ou não, mas o problema estava em você pregar que para ser salvo, a pessoa teria que ser um circuncidado. Era isso que os falsos irmãos e os cristãos estavam pregando naquelas igrejas.
esses cristãos que foram expulsos de Jerusalém, eles estavam pregando exatamente isso. Que para eles serem salvos, eles tinham que circuncidar. Como hoje não é bem diferente. Eles pregam para que eles fossem salvos, eles tinham que guardar o sábado. E isso para Paulo foi algo chocante. Porque você colocar uma outra coisa de salvação sem ser a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, isso para Paulo vai chocar ele muito forte. Ele vai dizer, não, aqui ele fala forte, ó, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixares circuncidar, para que serve o evangelho? Cristo de nada vos aproveita. Ora, se a circuncisão salvasse, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz do Calvário. É isso que Paulo estava falando aqui. É como se fosse, eu vou citar um exemplo aqui, para a gente tentar entender. Quem é mais antigo, ou que tem a minha idade ou mais, vai saber que antes do real, nós tínhamos o cruzado, que era um outro tipo de dinheiro. Então você tinha o dinheiro cruzado, e aí acho que foi, se eu não me engano, em 92 ou em 94, se não me falta a memória, foi que houve a mudança do plano, que veio o plano real, e o dinheiro mudou de cruzados para real. Agora imagina você, eu quero ir lá na rua comprar um objeto para mim, que está me fazendo falta. Eu vou pegar o real ou eu vou pegar o cruzado que eu tenho guardado na minha gaveta da época da minha bisavó ou da época da minha avó? É isso que está falando aqui. Eu pego o real, anoto as cédulas de real, ou eu pego o cruzado? Mas aí tem gente que pega o real e quer pegar o cruzado também. E aí sai com um bolo de real no bolso para comprar o que ele precisa e um bolo de cruzado no outro bolso, achando que é para comprar o que ele precisa. Então a circuncisão, a circuncisão material da carne, né? Ela vai perder o seu valor. Não que ela vá deixar de existir, porque isso é um pacto eterno. Ela vai perder o dinheiro, como eu falei, né? Tanto cruzado quanto real é dinheiro, e vai existir o dinheiro sempre. Agora, ela vai transformar, ela vai pegar um outro significado. E se a gente não acompanhar a mudança, a gente vai ficar completamente fora da realidade. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. E o que esses irmãos estavam dizendo? Não, você tem que circuncidar para você ser salvo. É como se alguém falasse comigo dizendo assim, não, pega o cruzado e vai lá na rua agora comprar o que você precisa. Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Eu vou conseguir comprar com cruzado? Com esse dinheiro cruzado, eu vou conseguir comprar o que eu preciso? Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Né? Então hoje em dia, não tem problema nenhum se a pessoa você, eu quero me circuncidar. Tudo bem, você pode circuncidar. É igual você querer ir na rua com real e levar um pouco de cruzado. Você quer andar com cruzado? Pode andar, mas desde que isso não tenha mais influência nenhuma sobre a sua vida. Você não vai ser mais abençoado ou menos abençoado porque você é circuncidado, ou não. Quer ver uma coisa? É igual os nossos irmãos que resolvem guardar o sábado. É a mesma coisa. É como se eles quisessem, não, eu tenho real, eu creio no Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, mas eu quero andar com um bolo de cruzados no bolso. Tudo bem, você pode andar, pode guardar o sábado, mas o fato de você guardar o sábado não vai lhe deixar mais abençoado nem menos abençoado por isso. Porque esse sábado que era material, ele vai se tornar também, na nova aliança, algo espiritual. Porque quando Jesus chega, quando Jesus vem, ele vai dizer assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus vai dizer, quem me conhece já entra no Shabá, já entra no descanso, já está vivendo o sábado. Jesus vai dizer isso.
Entendeu? Quem me conhece, quem me aceita, já está vivendo o seu Shabá. Jesus diz, encontrarei descanso, Shabá, encontrarei descanso para vossas almas. Então, se eu tenho um real na mão, para que eu vou querer o cruzado? É isso que o apóstolo está falando. Né? Se eu tenho um real na mão, para que eu vou querer o cruzado? Não vou precisar do cruzado. Aí, mas tem crente doido que quer andar. Não, mas você vai andar. Isso não vai tirar do céu, nem vai te colocar no céu. Você vai andar como aquela pessoa, talvez interpretada por alguns até com problemas mentais, que vai querer andar com real e com cruzado no bolso. Então, exatamente contra isso. Só que o problema lá da época de Paulo é que eles não tinham essa visão. Os que eram judeus, que eram judaizantes, eles queriam tornar o cristianismo como o judaísmo. E é isso que o apóstolo Paulo vai bater de frente aqui. Então, agora que você sabe o que é gentio, agora que você sabe o que é circuncisão, você vai conseguir entender a carta aos Efésios, nesse capítulo aqui, né? Você vai conseguir entender. Eu precisei fazer toda essa volta histórica para que você pudesse entender a carta aos Efésios, quando ele usa esse termo gentio, quando ele usa esse termo circuncidado, não circuncidado, né? A gente vai usar todo esse conceito agora. Lembrando ainda, antes de entrarmos aqui, falar que isso foi um problema muito sério na igreja primitiva. É tão sério que a gente não tinha noção. Por exemplo, os judeus, né, eles nunca foram e nunca foram até hoje, porque eles são assim, ou já nasce judeu ou não. Ou você já é judeu ou não é. Então, o judaísmo não tem essa coisa que nós, os cristãos, temos, que é tentar convencer o outro a se tornar cristão. Entendeu? O islamismo tem isso. O islamismo tenta convencer o outro a se tornar um islã. O cristianismo tenta convencer o outro a se tornar cristão. Mas o judaísmo não tem isso. O judaísmo, ou você é, ou você não é. E eles não estão se importando com relação a outra pessoa se tornar judeu. Não existe tentativa de proselitismo no judaísmo. E aí eles ficam muito com raiva dos cristãos, né? E até hoje, se você for pregar lá em Jerusalém, na ala mais ortodoxa do judaísmo, você pode ser até apedrejado. Porque uma coisa que eles falam é o seguinte: por que você está querendo me convencer a passar para a sua religião se eu não faço proselitismo da minha religião, eu não obrigo você a tornar um judeu? Né? Então eles não aceitam a conversão. Né? O judeu ortodoxo ele tem uma dificuldade muito grande, que ele não aceita a conversão. E esse judeu, ele vai exatamente ser esse judeu que vai pregar para essas igrejas, ele está completamente fora de contexto. É o que o apóstolo Paulo fala, ele não é nem judeu nem cristão. Porque nem o judeu de verdade, ele faz esse proselitismo, esse convite a ter que aceitar. Né? Então é exatamente sobre isso o que nós estamos falando agora. Então vamos ler aqui agora, dentro desses contextos, você já vai entender. Portanto, lembrai-vos de que vós, aqui está para uma igreja em Éfeso, essa igreja era praticamente, a maioria era gentílica, ou seja, não eram descendentes de Abraão, não eram circuncidados, então eram gentios. Ele está escrevendo para essa igreja. Vós, antes de conhecer a Jesus, ou seja, no outro tempo, que tempo é esse? Antes de conhecer a Jesus, vocês eram gentios da carne, ou seja, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homem. Então veja bem, Paulo vai dizer, vocês antes de conhecer Jesus eram gentios, verdade, porque eles não eram descendentes de Abraão, eram chamados incircuncisos. Por quê? Porque a circuncisão é exclusividade do judaísmo, dos judeus. E como eles não eram judeus, obviamente eram incircuncisos.
Então Paulo está dirigindo a essas pessoas. Inclusive, sofreu muito preconceito dos judeus, porque para a cabeça do judeu daquela época, o mundo era dividido em dois. Ou era circuncidado ou não. Ou você tinha circuncisão ou você não tinha. Então, na cabeça do judeu, só existiam dois tipos de gente. O circunciso e o incircunciso. E eles eram tão exclusivistas que eles não podiam negociar, conversar, ir na casa de uma pessoa que era incircuncisa. Ou seja, de um homem que não era judeu, que não tinha um pacto de Abraão. Era fechado. Isso deu muito problema para a igreja. Pensa que foi fácil? Até a igreja se conscientizar de que ela podia chegar a alguém que não era circuncidado, isso deu pano para mangas, irmãos. Deu muito trabalho para Deus, podemos dizer assim. A primeira coisa que Deus tentou fazer foi trabalhar na mente de Pedro. Pedro já tinha se convertido, aceitado a Jesus, já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Pedro agora estava um grande pregador em Jerusalém, e Deus agora pega e manda dar uma visão para Pedro dos lençóis, dos animais imundos e sujos, para que ele comesse. Pedro não quis comer. Aquela negativa de Pedro, dizer assim, não vou comer isso, era exatamente como é que o coração dele estava fechado para permitir que outros povos, que eram chamados imundos pelos judeus, de também entrar no processo de salvação. Então, olha como é que foi difícil. Para Deus salvar Cornélio, que era romano, era um centurião, era um homem do exército, tinha 100 homens ao serviço dele, e era romano. Para Deus salvar Cornélio, Deus teve que fazer isso daqui, isso daqui, suar a camisa, para poder conseguir salvar Cornélio, que era um homem temente a Deus, fazia suas orações e faziam boas obras. E por isso, Deus o queria salvar. Deus teve que enviar um anjo lá e dizer, já que o anjo não pode pregar, não pode fazer o trabalho de salvação, né? Já que esse ser de luz não pode pregar, não pode ensinar, o anjo vai dizer, manda chamar Pedro. Só que enquanto esses homens foram chamar Pedro, Deus estava trabalhando, ou melhor, tentando trabalhar no coração de Pedro, essa questão de se tornar acessível para pregar as pessoas que ele chamava de imundo, que ele chamava de incircunciso. Então Deus mostra, dá a visão para ele dos animais puros e impuros e fala, come Pedro. E Pedro diz, não como, Senhor, come Pedro. Por 3 vezes Deus dá a visão, ou seja, Pedro, amplia sua visão agora. Pedro, olha para um outro ângulo, Pedro. Pedro, vamos transformar, tirar o preconceito do seu coração, Pedro. Pedro diz, eu não como, jamais desobedeci os teus mandamentos. Então veja como é que Pedro está fechado ali, preso no judaísmo ainda. E Deus queria para ele planos melhores. E aí chegam-se os homens, chamam, é aqui que mora Pedro, diz a palavra que Pedro vai ficar receoso porque não os conhece, e diz que o Espírito Santo de Deus o manda e disse, vai, porque é plano meu que você vá com eles. Pedro vai, sem saber de nada, nós já sabemos o que vai acontecer porque a gente leu a história, né? Mas imagina, a gente tem que pensar na cabeça de Pedro, para onde que esses homens estão me levando, o que eles querem de mim, né? Essa gente estranha. Pedro vai, chega na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio está todo reunido com a sua família, que era tudo gentio, tudo incircunciso, ninguém era circuncidado, ninguém guardava sábado, ninguém fazia nada. E Pedro fica estarrecido, ao ponto de chegar na casa e perguntar assim, o que eu vim fazer aqui? Por que vocês me chamaram? Olha, irmãos, olha a mentalidade de Pedro. Por que vocês me chamaram? O que eu vim fazer aqui? Aí Cornélio teve que contar para ele, não, apareceu um anjo para mim que mandou te chamar para você falar para a gente, falar para a gente alguma coisa que o anjo falou que você tem para falar para a gente. Olha como é que foi difícil a igreja romper o muro da separação entre judeus e gentios. É o primeiro acesso.
Aí Pedro diz assim, meu Deus, agora eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha a mentalidade de Pedro. Agora eu estou entendendo que Deus não faz a acepção de pessoa e que para Deus não existe o imundo e o puro. Olha lá, agora que ele percebeu o que era aquela visão que Deus tinha mostrado para ele. Porque na visão que Deus tinha mostrado para ele, ele era um animal puro e Cornélio era um animal impuro. É mole uma coisa dessa? Um pensamento desse dentro do cristianismo? Então Pedro dizendo assim, não, mas agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não distingue o puro do impuro. Chamando, quer dizer, chamando ele e os irmãos que vieram com ele de puro, que era judeu, circuncidado, e o pobre do Cornélio e a família dele de animais impuros, que não eram circuncidados. Aí Paulo vai se justificar, olha irmãos, eu vim aqui porque eu estava orando e Deus me deu uma visão e me mostrou, Pedro vai se justificar o que ele estava fazendo na casa de um homem que era incircunciso. O que ele estava fazendo ali? E diz a palavra que quando ele estava falando sobre Jesus, veio o Espírito Santo e batizou todo mundo daquela casa com o Espírito Santo. E todos começaram a falar em línguas e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, foi a primeira vez que eu vejo o Espírito Santo de Deus descendo sem ser pela imposição de mão dos apóstolos. Porque em toda a parte da Bíblia você vai dizer assim, ó, e os apóstolos colocando a mão sobre eles foram cheios do Espírito Santo. E impondo as mãos sobre eles foram cheios do Espírito Santo. E impondo a mão sobre eles foram cheios do... Nessa parte não tem isso. E por que você acha que não tem isso? Não tem isso porque se dependesse de Pedro, ele jamais iria colocar a mão no incircunciso. Em alguém que não fosse judeu, em alguém que não fosse... Ele jamais iria abençoar aquela família. Então, o Espírito Santo de Deus foi inteligente, foi estratégico. Quando Pedro estava pregando, quando Pedro estava falando, ele pegou e batizou todo mundo sem a imposição de mão. Ao ponto de Pedro ficar assustado e dizer, meu Deus, como é que pode? Se esse povo aí recebeu o batismo, o Espírito Santo, então nós temos que batizar eles também. Veja vocês que coisa tremenda. Que dificuldade. Foi por isso que Deus precisou levantar Paulo. Paulo ainda muito mais religioso que Pedro, mas vai haver uma conversão que ele vai no coração de Paulo, ao ponto que ele vai se ter uma aversão pelo judaísmo e ele vai tirar todos os dogmas judaicos do cristianismo. Ele vai separar, o apóstolo Paulo, essas duas religiões, botar o judaísmo no lugar dele e colocar o cristianismo no lugar do cristianismo. Paulo vai ser muito importante. Talvez o que Deus queria fazer com Pedro não foi possível porque Pedro não se permitiu mudar. Pedro não se permitiu aceitar a nova realidade. Pedro estava tão preso. Não é só Pedro não, mas todos os apóstolos. Né? Porque se você for ler Atos 11, quer ver o que vai dizer aqui em Atos, capítulo de número 11? Olha o que vai dizer aqui. Atos, capítulo de número 11. Não é só Pedro, não. Isso, a gente está criticando a Pedro aqui, mas não era só ele, não. Olha, o versículo, capítulo 11 de Atos. E ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com Pedro os que eram da circuncisão. O que acontece? Caíram de pau em cima de Pedro. Quando Pedro chegou em Jerusalém, o pessoal mandou chamar Pedro para botar Pedro na disciplina, para cair de pau em cima de Pedro. Por que agora os gentios também estavam recebendo a palavra? Ele diz, versículo de número 3, dizendo, entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com ele? Isso aqui quem está falando, irmão, são os apóstolos, que eram judeus também, todos eles. Então olha só, olha a ideia da igreja primitiva, como é que era difícil. E ouvindo os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, eles falaram, como assim? Não estou entendendo.
não são circuncidados, não guardam o sábado, não usa quippá, não tem tudo isso e agora estão dizendo que eles são salvos também? Que bagunça é essa? Manda chamar Pedro. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam, ou seja, questionaram, brigaram com Pedro os que eram da circuncisão. Como é que é, rapaz? Como é que você vai parar na casa? Diz assim, ó, dizendo, entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com ele. Olha que absurdo, meu Deus. Versículo 4. Mas Pedro começou-lhes a fazer uma exposição por ordem, dizendo, Pedro começou a contar toda a história. Olha, eu estava orando, Deus me mostrou animal puro, eu não pude comer. Depois bateram gente na porta da minha casa, me mandaram lá, Deus falou para eu ir. E chegando lá, eu não botei a mão neles, nem encostei neles. Do lado de fora mesmo eu comecei a pregar. E quando eu estava pregando, o Espírito Santo batizou eles com o Espírito Santo com fogo. Aconteceu isso. Olha que coisa. Aí depois que ele faz todo esse discurso, versículo 18. E ouvindo os apóstolos estas coisas, apaziguaram-se. Apaziguaram. Olha o que a Bíblia fala. Ficaram em paz. Acabou a briga, acabou a guerra. Apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Versículo de número 18. Olha como é que foi difícil a igreja romper o preconceito. Olha como é que foi difícil a igreja se desgarrar do judaísmo. Como foi difícil a igreja avançar. Isso aqui é o primeiro contato em que o incircunciso vai dizer. E Paulo vai chegar aqui fazendo algo maravilhoso. Vai lembrar o que diz o profeta Jeremias, o que diz Deuteronômio Moisés, de que chegaria-se o tempo que essa circuncisão ela continuaria valendo, mas será sendo feita de uma forma diferente, onde que não era tirar a pele do pênis, mas tirar a carne do coração. É isso que Paulo vem trazendo. Paulo é maravilhoso, né? Paulo é de uma inteligência assim. Paulo é de uma inteligência tremenda. Paulo é um teólogo. Paulo é um judeu muito criado aos pés de Gamaliel, conhecedor de toda a lei. E ele vai chegar e vai dizer, não, gente, que isso? A circuncisão ela continua, mas não mais da forma física. E ele vai bater de frente com esses cristãos judaizantes que vai tentar convencer a igreja de Cristo de que agora, apesar dela crer em Cristo, ela precisa também fazer coisas da antiga aliança. Ela precisa circuncidar, ela precisa guardar o sábado. Não é bem diferente de hoje, né, irmãos? Até hoje nós temos os nossos irmãos, a quem nós respeitamos muito e não temos nada contra eles, que são judaizantes, que são cristãos judaizantes. Eles olham para nós não da mesma forma que nós olhamos para eles. Nós olhamos para eles e vemos que eles são salvos, eles são filhos de Deus, eles vão morar no céu, eles são... Porque nós olhamos para eles e vemos eles carregando o real e carregando cruzados no bolso, apenas assim. A guarda do sábado, a circuncisão, para a gente não tem valor nenhum. E se eles querem fazer, problema é deles, mas também não vai botar nem para mais nem para menos na questão de salvação, já que o mais importante eles creem que é em Jesus Cristo. Então nós pensamos assim, mas eles não pensam assim acerca de nós. Não se iludam. Se você for conversar com um respeitador do sábado, um cultuador do sábado, a primeira tentativa que ele vai te fazer é te converter, é te dar um folheto e dizer que você precisa conhecer a verdade, é tentar levar você para a igreja dele, porque na visão deles, e de todos os judeus judaizantes, na visão deles, vai ser exatamente quem não guardar o sábado não tem a salvação. Entendeu? E isso enfraquece muito a cruz de Cristo. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso enfraquece. Ora, se o fato de eu circuncidar, eu sou abençoado,
Então, por que Jesus precisou morrer na cruz? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, a gente, quando lida com esses irmãos que são amigos, às vezes, sim, eu tenho amigos que eu gosto muito, que são da religião, dessa religião. Alguns irmãos chamam até de seita. Ah, é a seita, né? Eu não vejo assim. Né? Outros chamam, por exemplo, outro dia eu participei de uma lição que dizia que a congregação cristã no Brasil, a igreja que usa o véu, é uma seita. Eu não vejo dessa forma. Ah, que o adventista do sétimo dia é uma seita. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo eles como um povo de Deus que ama o Senhor Jesus Cristo, que tem um carinho muito grande para o Senhor Jesus Cristo, mas que se utilizam de práticas desnecessárias mais, que não há mais necessidade. Eles são como aquelas pessoas que eu vou citar o exemplo para quem está chegando agora na live, que tem 500 reais no bolso e quer andar também com mil cruzados no bolso. O dinheiro antigo, antes de 92. A pessoa quer andar com R$1 e quer andar com um cruzado no bolso. Você vai onde? Ah, eu vou na loja. Vai fazer o quê? Eu vou comprar um negócio para mim. E o que você está levando aí? Eu estou levando R$1 e estou levando cruzado. Aí você fala, meu Deus, para que você está levando cruzado, fulano? Não, tem que levar cruzado. Tem que levar o cruzado. Tudo bem. Você vai discutir com uma pessoa dessa? O que você vai pensar? Você vai discutir com uma pessoa dessa? Ou você vai pensar, meu Deus, essa pessoa não está bem. Mas tudo bem. Ela quer levar o cruzado. Deixa ela levar o cruzado. Chega lá na hora, o que vai valer? O cruzado ou o real? Então o real é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O cruzado é o sábado. O cruzado é a circuncisão. O cruzado é uma série de coisas que valeram muito no passado, mas que agora tem um outro significado. Para quem está em Cristo, Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, encontrarei descanso para vossas almas. Quem tem Jesus já está vivendo o seu sábado, já está no descanso. Então por que eu vou ter que guardar o sábado se a minha vida já está no descanso do Senhor? Encontrareis descanso para vossas almas. Ou seja, o descanso, o Shabá de Cristo já está na minha vida. Entendeu? Então é isso. Então não vamos brincar com aquele irmãozinho, não. Não vamos fazer igual Pedro aqui, né? Ser preconceituoso com aquele irmãozinho que pensa de... Outros pensam, não, tem que botar o véu. Não, mas tem que botar o véu, porque se não botar o véu, tem que botar... Como é que eu penso? Meu Deus do céu, se a pessoa quer botar o véu, bota o véu. Não, irmão, eu quero andar orar, só pode orar descalço. Ora descalço, meu irmão. Pô, entendeu? É isso que é olhar. É olhar por esse ângulo. Agora, cuidado. Cuidado, porque a maneira conforme nós olhamos para eles, a maneira respeitosa que nós olhamos para eles, não é a maneira que eles olham para nós. Talvez isso deva ser a grande problema que às vezes irrita aquela pessoa que está vivendo a sua liberdade em Cristo. É o fato de que essas pessoas olham para a gente como se todos não fôssemos crentes. Então eles vão dar um folhetim, eles vão te evangelizar, eles vão te chamar para a igreja deles, eles vão achar que você precisa de salvação, porque a salvação para eles não está em Jesus Cristo. A salvação para eles está em Jesus Cristo, mas também está na guarda do sábado, também está no fato de você circuncidar, também está no fato de você usar o véu, ou seja, todos aqueles costumes judaicos, eles colocam na mesma posição da cruz de Cristo. Igualam-se à cruz de Cristo. Esse talvez seja o problema. Contra estes talvez devamos pregar. Contra estes devamos falar. Então essa é a questão que estava vivendo aqui. Então continuando a versículo número 2. Que naquele tempo estava sem Cristo, claro que Cristo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja aí como é que estava a situação dos gentios. Mas agora Cristo
fez um povo, dois povos, os gentios e judeus, em um povo só. Se converteu na igreja de Cristo. E depois o comentarista vai pegar a carta de Romanos, né? E vai falar sobre Abraão, que é o primeiro incircunciso a ser abençoado. Isso para o judeu ouvir foi... Paulo é muito inteligente, né? Paulo, ele vai dizer assim, vocês falam tanto de Abraão, do pacto que Abraão fez, mas eu quero vos falar do primeiro incircunciso que foi abençoado, que foi Abraão. Porque antes de Deus mandar Abraão circuncidar os seus descendentes, Abraão já era abençoado. Então ele foi o primeiro incircunciso a ser abençoado. E Paulo vai pegar essa tecla, Paulo vai pegar esse viés. É em cima dessa linha que Paulo vai para cima dos judeus. E os judeus vão ficar desconcertados. Foi por isso, irmãos, que Deus e Jesus Cristo precisou levantar o apóstolo Paulo. Ele precisou levantar o apóstolo Paulo para poder, pela inteligência, pela capacidade que Deus deu ao apóstolo Paulo, dele bater de frente com essa religiosidade morta. Então diz assim lá em Romanos, e foste pai da circuncisão, quem? O Abraão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, Abraão foi abençoado sendo incircunciso, e nós continuaremos sendo abençoados pelas bênçãos de Abraão, pela fé que temos, a mesma fé que Abraão teve. Então ele vai dizer aqui, ó, versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Ou seja, quando Deus falou que ele seria pai de todas as nações, ele ainda era incircunciso. E quando ele fez o pacto, Deus fez o pacto com ele, que ele seria pai de todas as nações, ele era incircunciso e que todas as nações, também Deus saberia que as nações seriam incircuncisas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Moisés ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqui ele está dizendo algo muito sério. Se você colocar a circuncisão, o sábado, o Shabá e outras coisas mais como salvação, você está anulando a fé em Jesus Cristo. Porque se de fato essas coisas salvassem, Jesus não precisaria ter vindo. Ou Jesus poderia ter vindo e dito assim, ó, cumpra isso, faça isso e serei salvo. Jesus poderia ter feito. Mas Jesus precisou morrer na cruz. E a salvação de Jesus é algo que está acima de todas as coisas. Então é exatamente isso. E aí vai fechar com Efésios capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáseis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Veja aí. Agora Cristo ele vai unir esses dois povos. Bem, a gente precisa pensar aqui como é que era o processo de salvação. Antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Bem, depois de Jesus Cristo está muito claro. Depois de Jesus Cristo, só Jesus Cristo é o caminho. Ou seja, só Jesus Cristo salva. Então, para cá, para a nossa era, é muito claro, é muito fato isso, que fora de Jesus Cristo não há salvação. Esse é o tema. Agora, antes de Cristo, como é que era a salvação? Você já parou para pensar? Então nós temos que pensar agora, antes de Cristo vir, antes de Jesus Cristo morrer na cruz, como era a salvação? Como se dava o processo de que esse era salvo e esse estava perdido? Esse está salvo e esse está perdido. Como é que era esse processo? Aí você pode dizer assim, mas quem era judeu era salvo? E quem não era judeu era condenado? Todas aquelas nações gentílicas foram para o inferno? É isso? Isso vai ficar como dever de casa.
tá? Vai ficar como dever de casa para você pensar como é que foi o processo de salvação antes de Jesus Cristo. Estou trabalhando esse texto, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos, um feliz Dia das Mães a todas as mães e logo mais às 19 horas nós vamos estar com o nosso culto ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.